Tá. Para não deixar dúvida. Maria já conhece. Eu sempre boto para avisar, que às vezes a gente esquece, né? Então, vou entrando aqui no live on Facebook. Transmitir ao vivo. São 19h59, a gente já vai começar. Vamos começar em ponto, bonitinho, como combinado. Estou colocando aqui para entrar live no Facebook. Ainda não está, está indo. Eu aviso vocês aí quando começar. Não sei se aparece para vocês. Para você, né, Juju? Por enquanto não. Tá. Eu vou botar. Configurações. Vamos botar aqui. Publicações. E hoje. Com Pereira. Diferencial, estamos entrando aqui. Segunda, às 20 horas. Oi, Figueiredo. Oi, Paulinho. Acho que já podemos ir. Título, e tem que botar aqui. Live. Sua história. O título é o seu diferencial. Jô Pereira. Vou botando títulos. Sua história é o seu diferencial, Jô Pereira. Tá tudo bonitinho. Live hoje com Jô. Estamos já quase prontas. Let's. Alô? Olá. Está entrando? Está indo. Oi, Vitória. 22. Não, amor, eu só está funcionando aqui. Nossa, eu só aqui, não estou ninguém. Deixa eu pegar amanhã. Estamos ao vivo no Facebook também. Vou pedir para as pessoas, se puderem, por favor, por enquanto. Alô, alô? Oi. Se puderem botar o microfone no mudo. Você não, Jojo. Está na caixa de som, é isso? Vou tirar, ele estava já. Cadê o painel que você arranjou lá no WhatsApp? Ok. Então, estamos ao vivo. Estamos ao vivo no Facebook, na página claudiaklein.com.br. Estamos aqui na nossa segunda live sobre beta. Na semana passada, nós conversamos com a Cris Ferroni, que está aqui hoje nos assistindo. Nós conversamos na semana passada sobre a importância da saúde física e mental, né, também, nutrição, impacto na vida e no trabalho. Hoje nós estamos na segunda live, já vou falar mais dela e passar a palavra para a Jô, mas vou lembrar das próximas 3 que estão a gente está fazendo uma série de 5 lives, estamos chamando de Sempre Beta, exatamente esse convite de nos colocarmos sempre em redesenho, de entendermos que nós não temos que estar prontos, nós estamos sempre em transformação, né? Por isso a brincadeira do Sempre Beta, né? Sempre num estado onde a gente está em construção, mas ao mesmo tempo em total operação. Na semana que vem nós vamos ter 27/7, sempre às segundas-feiras, 20 horas. Semana que vem, então, nós temos 27/7, nós temos Simone Lagares, ela vai conversar conosco, fazendo um paralelo sobre marcas corporativas, né, e nós mesmos, né, com a nossa marca versus uma marca corporativa. Nós vamos traçar paralelos, né, e é importante falarmos de pensarmos, né, qual é a nossa marca, literalmente a marca que nós deixamos. Na segunda seguinte, que é 3/8,
nós vamos conversar com a Kátia Campelo, sabe tudo de oratória, sabe tudo de comunicação, a mulher é fera, vai conversar conosco, falando da importância da comunicação na nossa trajetória profissional. E lógico que na vida também, né? Vida e trabalho, como diz Jô, de mãos dadas, né? Na última live, que vai ser na outra segunda, 10/8, a gente vai ter o Dr. Carlos Eduardo Brito conversando conosco para fechar com chave de ouro. A gente vai estar conversando sobre desafios e limites na carreira. A gente fala muito de se desafiar, da importância disso, mas também é importante aprender a reconhecer os limites, né? Aquele que não se desafia fica obsoleto, não se desenvolve, não cresce, porém aquele que vai além do limite, que ultrapassa o seu limite, sofre bastante o impacto mental disso, até um possível burnout. Então a gente fecha falando disso. Essas são as 5 lives e hoje Jojo já está aqui, Jô Pereira, ela é terapeuta biográfica e coach também, psicóloga, e vai conversar conosco hoje sobre a história de vida como diferencial. Dentro desse universo sempre beta, né? Você está sempre em transformação, mas a sua história, né, é a sua marca, né? É o que você carrega. E ela dividiu aqui, ó, como é que a gente funciona. Vamos ter aí uns 20, 25 minutinhos, a Jô vai estar falando, expondo conceitos, e depois nós vamos abrir para as perguntas. E nesses 20 minutinhos, ela vai conversar conosco sobre 3 grandes pontos. Por que histórias de vida são tão importantes? Vai falar sobre o desenvolvimento humano, sob o olhar da antroposofia, e vai falar um pouquinho, de forma mais geral, do como, então, fazer isso, né? Como construir esse diferencial com base na história. Por que a gente diz que vai dar exemplos, prática, de forma mais geral? Ela vai abordar exemplos que são mais comuns a todos nós. E aí vem, né, a cereja do bolo. Vem um momento para as perguntas, onde ela vai estar aqui à nossa disposição, falando, né, da história de vida de forma bastante específica. O que é esse bastante específico? São as respostas às suas perguntas. Então, daqui a pouquinho eu peço para começar já a mandar as perguntas de vocês. Espera só um pouquinho ela falar para não ficar perdida para cima, né? Porque senão eu aqui posso me perder, né? Não sou assim tão esperta. Então, vou passar a palavra para a Jô. Jô, muito obrigada. Dá seu show aí e nos mostra por que a história de vida é o nosso diferencial. Merci. Boa noite, espero que todos estejam muito bem. E da gente ter esse tempo aí para falar, né, como a Cláudia já bem explicou, sobre história de vida. Antes de começar, só uma breve autoapresentação para quem não pode nos ver, né? Josiana, eu sou uma mulher, sou morena, tenho cabelo crespo na altura das orelhas, eu estou usando um óculos, o óculos mais avermelhado, estou com uma blusa estampada de branco azul, atrás eu tenho uma estante, tamanho médio, tenho livros atrás, um quadro, tem um vaso de flores e meu nome escrito Jô em madeira. A gente tem a oportunidade aí de... Como é que a gente pode entender a nossa história e ter como um recurso, né, fantástico em termos de transformação? Da gente não ficar tão refém de tudo que acontece no contexto fora, né? Estou falando de mundo, país, de tudo que a gente vive. Então, é uma abordagem, uma forma da gente ver isso. Eu mesma passei por um processo, alguns anos atrás, de revisão biográfica. O que é isso? É uma forma da gente revisitar a nossa história de vida de forma estruturada, né? A gente integra na nossa vida atual para a gente poder olhar para o futuro com maior responsabilidade, com maior autonomia, menos refém do que a gente entende que são variáveis que às vezes a gente não controla, né? Então, a nossa história de vida é nossa propriedade, a gente pode e deve olhar com atenção para isso. Então, lá atrás, eu fiz esse processo e me deu um primeiro insight de que eu falei assim, é por aí que eu quero fazer o meu trabalho, né? Isso foi tomando forma, ao ponto de hoje eu ter claro como meu posicionamento de que vida e trabalho integradas, elas têm nos dá condições da gente ter uma vida com mais significado, né? Ter um pouco mais de sentido e dar um pouco mais de sentido para a nossa vida. Então, é desse papel de uma profunda crença, né? Eu sou crente nisso, que eu me apaixonei pelo tema de biografia.
não só de leitura, mas também de trabalhar com a história de vida de pessoas. E hoje eu trabalho como coach, aconselhadora biográfica, com esse olhar, né? Mas por que as histórias são tão intrigantes, né? Por que a gente se interessa tanto, fica tão curiosos por histórias de vida? Eu vou começar, eu tenho 3 slides, né, para mostrar, e depois eu saio e volto com a imagem, tá bom? Deixa eu ver aqui. Porque está tomando a minha tela. Deixa eu ver aqui como é que eu coloco. Eu vou tirar a minha imagem, pessoal, senão eu tampo uma parte da tela, tá? Bom, histórias de vida, né? Se a gente pensar o que faz com que a gente tenha uma curiosidade enorme por histórias, né? Se a gente for pensar nos últimos anos, a quantidade de biografias, autobiografias, filmes, né, com essa foco em contar a história de alguém, chama tanta atenção, né? Levam milhares de pessoas ao cinema, best-sellers de livros, porque, de alguma forma, a gente se conecta e a gente se identifica com algumas questões, né? Então, quando a gente assiste uma história de uma Michelle, né, sobre a Michelle Obama, de alguma forma, a gente torce por ela, a gente se compadece, a gente, talvez histórias mais difíceis, né, como a Malala, a gente se compadece de algumas dores, a gente acha graça. Eu, pelo menos, sou uma que eu morro de rir com algumas situações, mesmo sozinha, né? A gente fica triste, né? A gente fica melancólico, às vezes a gente pode até sentir um pouco de raiva por algumas atitudes que o personagem trouxe, mas tem uma grande torcida para acompanhar essa história da pessoa, né? E ver como é que ela se desenrola. Então, quando a gente se conecta com um livro, né, ou com um filme, a gente está tendo alguma identificação com ele, a gente está se vendo naquelas histórias algumas coisas que são nossas, né? Algumas coisas que são comuns. Então, se a gente pensar na nossa biografia, eu vou fazer um paralelo, né, em termos de quando a gente olha o desenrolar de uma história, de um livro ou de um filme, né? Vamos imaginar que a gente tem assim 3 grandes fases, né? Uma fase inicial do livro, do filme, que é aquele contexto, aquela chegada na história, um pouco onde a pessoa nasceu, um pouco da paz, enfim. Então, essa chegada na história da pessoa. Depois a gente tem o grande desenrolar dela, né? Os altos e baixos, né? Os momentos super favoráveis, desfavoráveis. Então, tem uma elaboração, um desenrolar do filme, do livro. E depois tem uma fase que a gente se encaminha para a conclusão, né? Para a finalização do livro. Então, eu vou usar essa metáfora para explicar as 3 grandes fases do desenvolvimento humano. Ok? Então, para a gente avançar, é o seguinte: de que lugar eu falo quando eu vou explicar o processo de desenvolvimento humano, né? Eu estou falando com o olhar da antroposofia, que é uma ciência que foi fundamentada por Rudolf Steiner na virada do século passado. Ele era um doutor em filosofia e ele teve várias pessoas que trabalharam com ele de uma forma de ampliar e desdobrar essa percepção do desenvolvimento humano, né, desse processo que o ser humano se desenvolve, em outras frentes. Então, a gente tem medicina antroposófica, tem farmacêutica, a gente tem educação com a pedagogia Waldorf, né, tem outras frentes também, e tem um trabalho de aconselhamento biográfico, que é o que eu expliquei, né, de forma resumida, que eu fiz comigo mesmo, né? Eu participei de um trabalho desse. Então, é desse olhar de que pela antroposofia, que a gente vê o seguinte: a gente tem leis, né, biográficas. O que são isso? São arquétipos que, ao longo da nossa história, todos nós vivemos. Só que, com o nosso olhar também, aí, olhando pela antroposofia, de um ser humano integrado com corpo físico, esse corpo de emoções, de essa individualidade, cada um passa do seu jeito, tem o seu jeitão de passar por isso. Então, quando a gente olha nas histórias, né, livros e tal, a gente fala: nossa, quando fulano estava questionando lá a escolha profissional, a gente foi no mesmo período, na mesma época. Ah, mas ele encaminhou dessa forma, eu encaminhei de outra forma. Ah, então, essa é uma explicação a mais, vamos dizer assim, simples, né? Porque como é que a gente pode entender a biografia humana?
E aí, acho que vale um rápido parênteses, por que tem essa caixinha amarela sorridente, esses companheiros dela aí nessa história? Quando o meu próprio processo de transição profissional e de posicionamento, né, no trabalho, eu fiz um processo de estratégia de marca com a Simone Lagares, que é a próxima pessoa a se apresentar, né? E ela é uma profissional fantástica, enfim, de um trabalho que durou, acho que 1 ano, mais ou menos, de muita intensidade nisso. Várias conversas, a gente percebeu o seguinte, na minha fala, que eu dizia assim, essa coisa da gente ser sempre muito demandado de pensar fora da caixa, né? Principalmente no ambiente de trabalho, você tem que sair da caixa, você tem que pensar fora da caixa, etc, etc. E em algum momento eu me incomodei, eu brincando com ela, falei, tá, mas e a nossa cachola, né? Como é que a gente coloca isso para pensar? E como é que eu entendo todos esses recursos que eu tenho e eu uso isso a meu favor? E daí veio a tal da caixinha. Então, a caixinha, ela funciona como um personagem, acho que é uma representação do que eu acredito, né? Então, a caixinha contém toda a nossa história, a nossa essência, tá? Então, ela vai aparecer aí na minha estrutura para apresentar sobre a biografia. A biografia humana no Brasil, essa metodologia, ela foi estruturada pela doutora Gudrun Burkhardt. Ela é viva hoje, ela mora no Sul, e ela organizou isso, e a gente pode entender dessa forma, né? A gente tem 3 grandes fases do nosso nascimento, né, até a nossa vida, até o final dela, de uma fase de 0 a 21, de 21 a 42 e a partir dos 42 anos. Jo, mas isso que você vai falar acontece quando eu faço 21 anos ou 42? Não. Mas existe uma tônica, né, que acontece em função dessas tais leis quando a gente está nessa idade, nessa aproximação. A gente passa por essas leis, vamos dizer assim, esses eventos, momentos, de uma forma mais consciente ou menos consciente. Então, é muito comum, às vezes, num trabalho que eu estou fazendo com o cliente, só quando a gente está avançando um pouco mais e a gente vai, investiga, entende, ele se dá conta de que ele passou, sim, por aquilo, com às vezes, um tom, uma intensidade que ele nem se dava conta. Tá? Então, isso é muito comum. Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, isso é da nossa individualidade, como eu falei antes. Tá? Então, começando, a gente pode ver da seguinte forma. Essa primeira fase do 0 ao 21, só um detalhe. Eu vou dar um rápido, assim, uma pincelada, e depois eu vou puxar algumas questões que têm a ver mais com a vida profissional, que é o foco, né, da nossa conversa. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho essa fase inicial do 0 ao 21, que é o tempo de aprender, né? O tempo da educação receptiva, onde eu tenho aí núcleo familiar, eu tenho escola e tenho sociedade. Então, a gente usa também muita metáfora dessa mochila, desse mochilão que a gente vai preenchendo, para quando chegar aos 21 anos, né? Então, essa fase aí, essa primeira, um foco grande em crescimento, quando a gente chega aos 21, a gente pega essa mochila, metaforicamente para mim, e a gente vai para a vida. Que é o tempo da expansão, é o tempo da autoeducação. Tudo que eu trouxe até aqui, aos 21, eu vou, então, colocar isso em prática. Né? É uma fase de grandes encontros profissionais, com parceiros de vida, parceira, com encontros de trabalho também, e crises também de repensar muitas coisas na vida. Né? E depois a gente avança e chega aos 42, vamos imaginar o seguinte, com essa mochila que a gente trouxe, reviramos a mochila, jogamos coisas fora, lapidamos algumas, lavamos algumas, né? Colocamos para secar e botamos de novo dentro da mochila, a gente segue, então, a vida imaginando uma mochila com mais a nossa cara, com um peso que a gente pode e deve e consegue seguir em frente, né? Tá? Então, é um tempo de profundo desenvolvimento, né? Onde a gente perde vitalidade física, mas, em compensação, tem que ter, a gente ganha uma ampliação de consciência. Então, é a fase de maturidade, de um olhar cada vez mais para um futuro de forma mais consciente. É importante sinalizar, a gente tem vários marcos importantes na vida, mas esses dois eu
eu particularmente gosto muito de sinalizar. Aos 21 anos de idade, né, como eu falei que a gente traz toda essa mochila, a gente tem como se fosse o segundo nascimento, vamos colocar assim. Tá? 0 anos, óbvio, no nosso corpo físico. Aos 21, tem o nascimento desse cidadão do mundo, né? Com escola, família e sociedade, eu vou, então, me apresentar para o mundo. Vou viver nesse mundo que eu tenho prontidão, né, para atuar. Então, a gente diz o seguinte, que a gente tem... Opa, peraí que eu botei um despertador e o rebelde aqui acabou tocando no volume. Eu tenho que dar uma acelerada. Então, a gente tem esse olhar para o futuro. Quando a gente chega aos 42, tem a crise da autenticidade. Essa é uma crise super importante porque tudo que eu trouxe, revi, refleti, revisitei, alterei, chega um momento de chegada e confronto com a gente em termos de quão verdadeiro estou sendo comigo. É o tempo de caída de máscaras, que eu digo, né? Que a gente costuma usar como metáfora. Se eu sou verdadeiro comigo, eu consigo ser verdadeiro com o outro e consigo ser verdadeiro com o mundo. Então, são marcos muito significativos aí. Então, puxando alguns fios, né, que podem servir para vocês pensarem em termos da sua trajetória, como é que isso funciona quando a gente olha a nossa história de vida? Por exemplo, nessa fase dos 0 aos 21, a gente tem as brincadeiras que a gente gostava, as nossas preferências, qual o papel que a gente tinha na brincadeira? A gente gostava mais de organizar ou a gente gostava de liderar, tomar frente para algumas coisas, né? Eu gostava mais de brincar sozinha, eu gostava mais de brincar com a turma. Que matérias me interessavam mais, né? Eu era mais de humanas ou mais de exatas, ou nada disso, né? Eu gostava de tudo e também não era muito claro. Também, por volta dos 12 anos, a gente tem um vislumbre de profissão. Às vezes isso não é claro também num processo de revisão biográfica que isso acontece. Como eu falo, nossa, lá atrás eu gostava muito de música, por exemplo, e isso ficou para trás e isso retorna, né, como um possível interesse a partir dos 42 anos de idade, por exemplo. Tá? Que detalhe, nem tudo que é hobby, interesse, necessariamente se transforma em área de atuação profissional. Tá? Por isso a importância de esclarecer essas coisas, senão em algum momento lá na frente isso pode ficar muito confuso, né? Poxa, eu gosto tanto disso, mas será que eu quero trabalhar com isso? São questões de natureza diversa, né? Quando a gente chega aos 18, 18 e meio, é aquele grande momento que é tradicional dessa escolha profissional. Esse primeiro grande chamado do que eu vou fazer da minha vida, né, profissionalmente. Dos 21 aos 42, tem questionamentos, né? Do tipo, com família, tudo que eu aprendi, trouxe, posso continuar dessa forma? Vou repetir padrões? O que faz sentido ou não faz mais? Revisão de valores, né? Poxa, eu sempre vivi num contexto desse, acreditei e briguei por algumas coisas. Será que são esses mesmos valores? Eu preciso revê-los, né? Ver quais aqueles que realmente nos aproximam do que a gente quer, aqueles que são limitantes. Né? A gente tem em termos de trabalho, né? Será que é esse ambiente de trabalho que eu quero mesmo? Será que estou a fim de trabalhar 12, 14 horas por dia? E minha vida, né? As outras esferas da minha vida, como é que estão? Esse modelo de gestão de empresa que eu quero trabalhar no modelo mais colaborativo, mais participativo. Sociedade, né? Ambientes, de um modo geral. Eu tenho esse modelo de vida, ou ambiente de trabalho, ou ambiente social, grupos, né, de amigos e tal, são com essas pessoas que eu quero continuar tendo uma aproximação tão intensa, esse modo de viver que eu quero continuar tendo. Então, nesse período, pessoal, a cachola está fervendo, né? De questões de mundo interno e mundo externo. Né? O tempo todo a gente está fazendo essa interação, esse questionamento. Quando chega aos 42 em diante, poxa vida, né? Tudo que eu trouxe... Este é um resultado... Outra rebeldia aqui do Google, perguntando algo que eu não tenho nenhum interesse de saber. Vamos lá. E a partir dos 42, o que a gente imagina? Que a gente tenha mais liberdade para escolher o que eu vou fazer, né? Que a gente tenha mais liberdade.
antes desses 40, por volta dos 37, a gente também tem outra crise de trabalho, né? Nossa, será que é isso mesmo, essa minha profissão? Será que eu estou fazendo com que realmente é o que eu gosto, quero, acredito, né? Porque quando a gente avança, a gente se aproxima o seguinte, no próximo período, né? Dessa questão da realização de missão. Quando a gente está um pouquinho antes dos 42, né? Isso vai ficando mais intensificado, essa crise existencial mesmo, né? Então, quando eu chego aos 42, quem eu sou, quem é a Jo, que máscaras eu deixo cair, a partir daí existe uma cobrança, vamos chamar assim, né? Um chamado para a gente atender a missão de vida. E aí, assim, a gente pode chamar didaticamente, a gente tem duas missões, né? A missão interna e a missão externa. A interna, eu estou falando aqui de qual é a minha melhor versão, né? O que eu preciso como ser humano ter as minhas principais questões de desenvolvimento, né? Quem eu quero ser, que legado eu quero deixar, né? Como pessoa, né? Nessa vida. E aí a missão externa é assim, Josiana projetada no mundo. Qual é o meu legado, né? Para amigos, sociedade, para o meu trabalho, né? E no caso, assim, a nossa representação, a nossa contribuição para a nossa vida em termos profissionais. Né? Lembrando que eu estou trazendo esse fio para a gente falar disso. Então, esse avançar, né, a partir dos 42, pressupõe um ganho grande de consciência e também uma responsabilidade de o que eu faço com isso. Né? Eu preciso buscar atender, respeitar isso, cada um no seu tempo, novamente. Acho importante reforçar isso, cada um no seu tempo, no seu ritmo, mas não abandonar, não voltar as costas para algo que acontece. E quando você tem a possibilidade, você olha isso de frente, você consegue se empoderar mais, né? Você pode trazer tudo que você tem nessa sua bagagem, você foi mexendo para olhar isso para o futuro, né? De uma forma mais consciente, né? Mais vida, mais viva, mais feliz. Tá? Então, isso é um grande panorama macro, quando a gente pode olhar. Quando a gente olha as fases, a gente tem subdivisões, tem ciclos de 7 anos em cada uma delas, que vão ter outras tônicas, vão trazer outras coisas. Mas para esse nosso fórum aqui, eu acho que já dá uma ideia, né, de quais são esses grandes temas, né, os grandes momentos que a gente vive. Bom, o que a gente faz com isso tudo, né? Quando também eu estava fazendo esse meu trabalho com a Simone, né, eu estava elaborando... Tá, estou terminando já. Para explicar um pouquinho o que eu, né, acredito, vejo da vida, enfim, como é que eu me posiciono, a gente conversou muito sobre o estado do mundo VUCA, né, que vocês conhecem, mundo volátil, incerto, complexo, parará. E em algum momento, também nas nossas conversas, eu falei, gente, que mundo é esse que a gente vive? E como é que é a minha atuação nele? Aí eu brincando, falei assim, cara, para um mundo VUCA desse, que tem, a hora a gente chama de MUVUCA, tem que colocar vida nele, né? Senão fica sem sentido. E aí eu desenvolvi o acrônimo que eu chamo da minha metodologia para explicar o que eu acredito, que eu acho que você pode ter o seu diferencial quando você considera algumas coisas, né? Então, o V eu trago como valorizar a tua história, né? Reconhecer talentos, aqueles pontos que você precisa ter atenção, que se deixar você repete, né? Que conquistas você teve, quais foram os pontos de virada, como é que você conseguiu, é quase que assim, você tem uma forma, você tem o teu jeitão de passar por algumas situações difíceis. Qual é esse teu jeitão? Que habilidades você usa, que estratégias você usa, né? Para você lidar com as questões que são difíceis. Então, isso é muito claro quando a gente mapeia, né? Momentos desfavoráveis. Como é que você lidou com isso? À medida que você investiga, você vai se dando conta disso, né? O I, eu falo de identificar o que realmente te inspira a ser quem é. Estou falando de ampliar valor, compreensão dos seus valores, né? Como eu falei. O que eu não abro mão numa escolha profissional? O que para mim, é essencial quando eu penso em movimentação de ir para uma outra organização? Ou se eu penso em empreender, que modelo de negócio, que área de atuação tem a ver com o que eu acredito na minha vida, né? Definir também que pilares sustentam sua vida profissional e pessoal. Eu estou afim, né, de trabalhar 12, 14 horas por dia, eu estou afim de trabalhar numa empresa que é mega competitiva e
começa a não fazer mais sentido atuar daquela forma, ou o que o modelo de relação de trabalho, eu, de repente, topo abrir mão, né, de ter um ganho maior, mas em prol de alguma outra coisa. Tá? Então, tudo isso estaria nesse bloco de inspiração do I. Né? Desenhar o futuro que você quer, então, para você, que é aqueles desejos, aspirações, interesses que, por qualquer motivo, e não é julgamento, é constatação, eles não foram realizados. Porque não puderam, porque você não se deu conta, né? Mas então, agora que você está no momento de refletir, como é que você traz isso de uma forma estruturada, incorpora e traz para o teu questionamento? Se isso, por exemplo, é um hobby ou não, é algo que complementa a tua ação como profissional. Falo também de como é que você se expressa no mundo. Dando exemplo, assim, do tal do pitch, né? A gente fala, qual é o teu pitch de apresentação? Se você vai num ambiente que você está falando de rede de relacionamento, ampliar ou construir, como é que você se apresenta? Sai daqueles, uma, duas frases, que também às vezes as pessoas não têm muito mais tempo do que isso, né? Para você, o nice to meet you, como é que você se apresenta? Eu estou me referindo a isso. Ou está descendo no elevador, você tem a oportunidade de se apresentar e dizer o que você quer, você também tem que ajudar o outro, né? A te ajudar, eu digo. Então, como é que você fala em 15, 10, 30 segundos quem você é, o que você está buscando? E também, eu também brinco com meus clientes, tem que ter a versão metrô, né? Você pegou o metrô, quem está fora do Rio, mas assim, você pegou o metrô que vai levar 15 minutos de viagem, como é que você também encaminha essa tua história, né? Como é que você vai contando o que você quer, o que você pode oferecer, tal. E eu concluo com essa ampliação do teu horizonte pessoal e profissional, né? Que é aquela impressão de quem você é em todas as esferas, né? Reduzir essa dissonância, eu sou assim com os amigos, eu sou assim no trabalho, eu sou assim com o meu parceiro, com a minha parceira, eu sou assim no meu trabalho voluntário. Né? Então, quanto mais você reduz essa dissonância, essa diferença entre quem você é e quem você se expressa, menos angústia, menos ansiedade, menos estresse, etc. E com tudo isso, eu pensei, refleti, mapeei, o nome que a gente queira dar, eu tenho que tomar uma atitude, né? Eu tenho que tomar decisões para avançar em direção a esse futuro que eu quero. Então, é sim um movimento de integrar o seu pensar, o seu sentir e colocar isso no agir de forma integrada, né? E para concluir, eu comecei falando de biografia, né? Autobiografia, eu faço um convite para vocês, se hoje, né? Agora que a gente está falando, qual o título que você dá para a sua biografia? Né? Então, fica esse convite aí para, resumidamente, você colocar qual o título da sua biografia. Não precisa escrever não, tá? É um convite para a tua reflexão mesmo. Bom, vou parar agora, que eu falei para caramba, para a gente, então, ir para as perguntas. Parei, sim. Pronto. Acelerei. Quer ver? 8h33. Ótimo. Não, mas tem bastante tempo ainda. Você vai falar muito ainda para responder as perguntas. Então, o pessoal do Facebook pode mandar as perguntas. Eu estou acompanhando aqui. E aqui, quem está no Zoom, pode mandar as perguntas aqui pelo chat, que eu estou lendo aqui e vou passando para a Jo. A Tatiana Neder está nos acompanhando pelo Facebook. E ela tem uma pergunta, eu vou ler aqui como ela escreveu. Jo, essas etapas, idades e questões são de todos os seres humanos mundialmente ou há diferenças em termos de cultura, país? Ótima pergunta, Tati. Vamos tê-la aqui. Essas são arquétipos, são leis arquetípicas que todos nós passamos, tá? Então, a gente pode identificar isso, essa expressão acontecendo em países de forma diferente, mas a essência, ela acontece para todo mundo, né? Então, há um respeito, vamos dizer assim, ao contexto, à cultura, à região, mas, assim, essa questão do indivíduo, isso é universal. Esses grandes questionamentos. Temos a pergunta aqui da Aline Swalf. Oi, Aline. Quanto tempo, mais ou menos, dura um trabalho, né? Faz um trabalho biográfico? O curso é 4 anos. Eu sei que a Jo não vai falar, mas são 4 anos. É um doutorado.
Essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta, que a gente pode ter formatos diferentes para fazer, né? Eu trabalho individualmente ou em grupo. Então, tem trabalhos que a gente faz uma imersão, né? São 3 dias e meio, mais ou menos assim. Então, é um mergulho mesmo, né? Começa às 7 da manhã e vai até 9 da noite, nesse processo de investigação da tua história. Aí a gente usa vários recursos, pintura, artes, uma porção de coisa. E eu também trabalho com o indivíduo. E aí também depende do ritmo. Mas, assim, eu diria em torno de 4 a 6 meses. Por quê? Tem cliente que tem a disponibilidade, às vezes, e é respeitando o ritmo, tá? Por isso, vocês veem quantas vezes as pessoas ficam mexidas. Então, ao respeitar isso, tem pessoas que dá conta da gente fazer uma vez por semana. Outras, como eu tive, mas recentemente, a gente fez 2 vezes por semana. Agora, isso é muito flexível, né? À medida que eu vou entendendo e tal, mas eu diria para você de 4 meses, né? Então, de 4 meses, vamos dizer assim. Tá? Eu fiz trabalho com a Jo, né? Eu, como tenho menos de 21 anos, foi muito rápido, né? Foram só 3 setênios, né, Jo? Nem 3 setênios completos, né? Se você quiser, você diz a quantidade de setênios. Não lembro. Também não, a pasta está lá guardada. Entendeu? Vamos lá. Eu tenho uma pergunta aqui, antes de passar para as perguntas das outras pessoas que já estão ali. Qual a diferença básica, Jo, de resgatar a nossa história pelo olhar da antroposofia e o olhar da psicologia, né, que também trabalha muito a história? Qual a diferença básica, assim? Assim, o que acontece? Dentro da psicologia, a gente tem várias linhas de atuação. Inclusive, a gente tem a psicologia antroposófica, também, que é uma outra frente de atuação, tá? Eu sou psicóloga por formação, eu falo que coach por especialização e aconselhadora biográfica por paixão, né? Então, quando eu falo disso, é de ter uma visão desse ser humano, aí vou abrir um pouquinho mais, né? Aí é o conceito, assim. É um ser humano que é composto pelo seu corpo físico, né? Esse corpo de emoções, e tem esse eu que dá a nossa individualidade, esse nosso eu superior. Não tem um cunho, quando a gente fala corpo, alma, espírito, não é um cunho religioso, é um cunho de elevação, de uma conexão com algo que é superior, que é mais inteiro, enfim. A gente vê muito o ser humano como uma integração, tá? Então, sim. Esse é o olhar. Não sei se eu respondi. Respondeu, sim. Antes de eu ler a próxima pergunta aqui, a Tatiana está dizendo, né? Tem que falar, né? A Tatiana está falando aqui, ó. Eu fui cliente da Jo no processo biográfico. Super indico. É maravilhoso. Ah, que linda! Né? Vamos lá. Pergunta de Aline Sualf. Aline Sualf sempre tem várias perguntas. Boa. Existe uma diferença entre as fases das fases da vida quando fala de homens e mulheres? Não, a gente tem tônicas, questões que são específicas do masculino e do feminino, né? Dessa força do feminino e da força do masculino. Mas, por exemplo, a questão que eu falei lá dos 8 anos e meio, ou 37 de trabalho, a galera toda passa, entendeu? Uhum. Não tem? Não tem? Passar para a próxima? Ah, sim, respondi a Aline. Qualquer coisa você volta aí e pergunta mais. Tá? A Aline já voltou, já, minha filha. A Aline quer fazer a sessão biográfica aqui, isso mesmo. Daqui a pouco eu faço um pouco. Certíssima, tá aproveitando. Vamos lá. Ela pergunta assim: quando passamos pelos setênios, acontece de ficar com pendências do setênio anterior? Tipo, a pessoa envelhece, mas não amadureceu, né? Olha, assim, o que é muito comum acontecer aí a gente tem o seguinte, tem sempre a oportunidade da gente estar desenvolvendo tudo, tá? Então, às vezes, a gente tem alguns talentos, recursos, dons que a gente tem que a gente abandona. Por qualquer motivo. Escolhas, às vezes, eu tive que trabalhar para poder estudar. Sabe? Isso é um dado, um fato, é uma realidade.
Então, talvez você tenha que ter deixado algumas coisas lá para desenvolver outras. Isso não impede de que, ao olhar mais à frente, identifique se eu tenho ou não esse recurso e como é que eu posso trazer para se desenvolver, continuar desenvolvendo, né? Tá? É comum também a gente sentir necessidade, a partir dos seus 35, 42, desenvolver outras competências mesmo, né? Nosso olhar ampliado para a vida, uma escuta mais apurada para o ser humano, para o outro, né? Então, são habilidades, né? Chamar assim, competências que são mais demandadas de desenvolvimento a partir de um determinado período. Ok. Temos uma pergunta da Isabela Mendonça, mas antes, a Aline Suave está perguntando se já pode começar as sessões. Vamos lá. Depois. A Isabela Mendonça está perguntando, né? Jô, você recomenda que as escolas tenham algo de orientação vocacional próximo a finalizar o ciclo escolar, antes de iniciarem o Enem, vestibular, etc., para que os alunos já comecem a ter esse olhar para suas escolhas profissionais? E ela já agradece. Sem dúvida nenhuma, Isa, porque a gente sabe quão angustiante, né, para quem passou por isso, esse período de, a gente falando, né, vamos falar, dos 0 aos 14, aos seus 18, você vê, tantas coisas, às vezes, surgem como interesse, né? E hoje em dia, assim, quanto mais opções, mais angústia a gente dá, né? Porque antes, lá atrás, a gente tinha poucas possibilidades. Hoje, quando a gente amplia e tem tantas possibilidades, a angústia aumenta. E, às vezes, assim, eu tenho interesse em várias coisas. Por que eu tenho que escolher só uma, né? Então, hoje também a gente fala muito do multi-skill, né? Tem até aquela bonequinha. Você tem interesses em várias coisas. Como é que você integra isso? Então, as escolas que tem muitas escolas que já fazem isso ajuda enormemente a que esse indivíduo chegue no momento de escolha uma segurança maior ou uma insegurança menor, né? Se a gente trabalhar menos angustiado, né? Que ele possa ter uma maior leveza, às vezes, para ingressar nesse mundo aí, que eu falei dos seus 21 anos, né? Com todo o seu desafios que você tem quando você entra numa faculdade, mais próximo. É muito comum de aparecer... eu não trabalho tanto assim com jovem, eu não trabalho com jovem, tá? Mas é muito comum aparecer pessoas com seus 21, 22 anos, 20, na sua segunda, terceira faculdade. Ou pessoas que aparecem para mim lá na frente, assim, com questões dessa natureza, por não ter tido, por N motivos, isso lá na frente, isso lá atrás um pouco mais organizado, vamos dizer assim. Ok. Eu tenho uma, estava digitando aqui, mas só para deixar as pessoas, eu vou botar 3 pontinhos e eu falo. Tá. Você comentou, Jô, da missão de vida, né? A missão interna, né? E a missão externa, acho que você explicou bem a diferença entre elas. De alguma forma, Jô, você faria alguma correlação, associação entre o que você fala na antroposofia de missão externa com propósito? E se sim, não estaria aí, eu sei que são linhas diferentes, mas essa associação assim, não poderia estar um pouco aí essa angústia que os jovens têm, tanto de querer achar um propósito, talvez eles não estejam querendo achar essa certeza cedo demais, não? Tem alguma coisa a ver? Ou... Olha, não, olha só, é interessante quando você pergunta, porque muitas vezes eu usei didaticamente missão interna e externa, né? Mas eu sempre trabalho assim com um termo que a pessoa escolhe. Está chamando de propósito, né? Propósito. Está chamando de... às vezes tem muito disso, propósito, uma missão de vida. Tá ok. Então, primeira coisa, assim, quando a gente fala de propósito, eu posso colocar missão de vida, missão interna e externa. Vamos entender dessa mesma forma, né? A gente vive, sempre teve, né? Mas também de uns anos para cá, uma tônica dessa crise de propósito, né? Uma geração muito preocupada, às vezes angustiada de identificar esse propósito, de já estar com ele alinhado. A gente vê organizações com essa discussão de alinhamento de propósito da empresa com o propósito do funcionário, do colaborador. Então, a discussão, a reflexão, a necessidade disso é ótimo, mas também
Pensar também demais, aquela coisa assim, que propósito, qual é o meu propósito, esquece de ir para a vida, sabe? Aquilo que eu falei lá dos seus 21 aos 28, tem coisas que a gente só aprende vivendo. Então, pensar sim, eu acho que ter consciência disso, mas tem que ir para a vida. Não adianta ficar da cadeira, da escola, da universidade, em casa, pensando, querendo descobrir o propósito. O propósito você descobre na vida, na interação, na experiência, confirmar contra outros, né? Então, não é atrás, não é um aprendizado passivo, né? Como eu falei, ali é autoeducação, é vida, entendeu? Não é para pensar sim, mas... Né? Eu vou fazer outra. Estou esperando. Aline, saí na sua frente. Jô, você falou eu não me lembro se você usou a palavra crise da liberdade, mas você falou da faixa da lei, né? Acho que era crise de liberdade, sim, que você falou. Essa liberdade que acontece mais ou menos lá no meio, né? Entre 21 e 42, né? 42 é da autenticidade. Ela se apresenta como? Vai-se em busca de quê? É liberdade física, literalmente de espaço, emocional, é tudo junto? Que tipo de liberdade é essa? Eu chamo da crise da autenticidade, né? Que é aos 42, né? Tem outros, mas pegando essa tua fala, que é muito de quem realmente eu sou nesse mundo, sabe? E aí vem toda a reflexão a partir daí, tá? Porque depois, cada vez mais, essa liberdade vai ficando muito forte à medida que eu vou avançando, com meus 50, 60 anos, né? Mas, nesse ponto, eu posso entender o seguinte, é uma liberdade de expressão, é liberdade de atuação, com quem eu vivo, modelo de vida, né? Então, é um desabrochar aí enorme, com toda a sua responsabilidade que traz, óbvio, né? Mas é uma liberdade de ser quem se é, né? Aí a gente faz os paralelos com o que a gente vê na realidade, né? Tirando a questão do empreendedorismo por necessidade, né? Que aí é outra questão, mas você acredita que essa busca por liberdade possa estar também direcionando as pessoas a acharem que essa tal liberdade está no empreendedorismo? Eu acho que sim, Cláudia, porque muitas vezes a gente parte... isso é muito comum acontecer também, né, com o cliente. Ele vem com questões e na fala está assim, eu quero saber se eu vou empreender, não sei se eu empreendo, se eu continuo numa organização, se eu vou para um terceiro setor, né? E vai na saída, né? E antes está muito mais a história toda de quem realmente eu quero ser. Se eu vou empreender, se eu vou para uma organização, ou se eu vou para um determinado segmento, é como se fosse uma saída, uma escolha de quem realmente eu quero ser e qual é o melhor canal ou a forma de expressar isso. Pode ser que seja empreendendo. Agora, será que, quando eu olho, tem todos os recursos, estou falando de interesses mesmo, né? De empreender, eu tenho habilidades que têm a ver com isso, né? Eu compreendo tudo que pressupõe dores e amores, dores e riscos de empreender, né? Ou eu estou indo porque hoje se fala muito no empreendedorismo como o futuro. Assim, também. Mas antes e pode até ser, mas assim, antes dá uma checadinha, né? Primeiro, assim, qual é realmente a tua praia, o teu latifúndio, para você se empreender com mais clareza. O risco, talvez, né, nesse momento aí da crise da autenticidade, a liberdade, é saber muito claramente o que não quer, né? Então, a pessoa faz uma escolha deixando algo e não porque está escolhendo algo, né? Eu falo que você foge, às vezes, né? Você foge da situação em vez da direção. Estou doida para me livrar disso aqui. Aí, o que aparece primeiro, você vai. E aí, enfim, às vezes dá ruim, né? Temos duas perguntas aqui. Fazer a primeira aqui do Zoom, a Maria Ribeiro está perguntando. Gera uma angústia, e a pergunta, deve ser o negócio do propósito, né? Se eu estou dentro, quero estar fora.
E se eu estou fora, quero estar dentro. Isso quem é um pouco mais velho, não eu que tenho 21 anos, mas vai lembrar do Tostines, né? Vocês aí. Hein, Jô? E aí? Quem está dentro quer estar fora, quem está fora, quem está dentro. Gera angústia, lidar com isso. Você brincar que às vezes a grama do vizinho é sempre melhor, né? Sempre mais verde, mais florida. É uma coisa, é um espetáculo. A casa do outro é melhor mobiliada, é melhor decorada, né? É assim, o carro do outro é melhor, internamente ele é cheiroso, maravilhoso, né? Então, aí o vizinho também olha para você e falei, não, a sua casa é muito mais interessante, adoro o design que você tem, o trabalho que você faz. Então, tem isso da gente... O ser humano é um bichinho interessante, né? Às vezes sempre olhar para o que eu não tenho ou não estou fazendo, quando sendo mais interessante do que eu já tenho, né? Do que eu estou fazendo. Então, é isso, sim. Quero estar dentro, quero estar fora, não sei. Quero estar nos dois lugares ao mesmo tempo, aí isso aí é só Einstein para essa equação aí de tempo e espaço também. Então, Clarice Lispector falava, não, isso ou aquilo, né? Não é da Clarice? É da Cecília Meirelles, né? Ela tem uma poesia assim, ou isso ou aquilo, ou se calçonel, você coloca a luva, né? E aí ela brinca com isso. Né? Ó, outra pergunta aqui, essa veio pelo Facebook. Já surgiu mais outra. Tatiana, após ter realizado o processo biográfico enquanto cliente, quanto tempo depois é interessante iniciar um novo processo? É a segunda vez que me perguntam isso essa semana, em outro formato. Eu digo o seguinte, quando a gente faz um processo desse, o que é interessante é fazer uma revisão, é como se fosse... Quando eu termino, vamos primeira etapa, quando eu concluo um processo de revisão biográfica, a gente sai, como eu falei, tem um plano de ação, né? Desejos aí de curto, médio e longo prazo, e essa linha do tempo é muito individual. Eu posso chamar de curto prazo 3 meses, outro 1 ano, não importa. Então, eu trabalho com o que o cliente define nessa linha de tempo. O que acontece e é frequente? Eu tenho clientes que eu faço um acompanhamento desse plano, né? Então, às vezes a pessoa me diz, eu queria marcar contigo para a gente conversar sobre isso. Agora, acontece também o cliente fala assim, olha, Jô, eu quero repassar contigo, e às vezes é para confirmar alguns interesses, às vezes é um descoberto, sempre tem, né, gente? Óbvio, de novas questões que a gente não viu, é jogar luz sobre algumas questões que na época não eram questões, assim, ok, né? E agora que olhar para outro aspecto, então sempre tem. Agora, eu digo assim, de novo, a gente tem que ir para a vida, experimentar, ver como é que está sendo essa consciência, né? Isso tudo que foi descoberto. E aí, internamente, dizer assim, acho que está na hora de eu voltar de novo, de forma estruturada, olhar. Né? Então, sempre é momento, mas desde que experimente, pratique. Né? Ok. A Aline tem uma outra pergunta. Você acha que por você ter feito seu trabalho biográfico, foi um diferencial para fazer todo o seu projeto com a Simone, né, o projeto de construção de marca? Pode compartilhar o que foi, né, se teve esse diferencial? Na verdade, foi, diria que é o contrário. Assim. A Simone entrou para tangibilizar tudo que eu já vinha, né, na minha história de vida, construindo. Então, quando eu fiz a minha revisão biográfica e depois todo o meu processo de formação, onde eu falo que a gente escova a nossa vida de ponta cabeça e vira, tá? Ela entra no momento que ela me ajudou a dar identidade disso que eu penso, acredito, de o que eu quero contar para o mundo, né? O que eu quero expressar. Aí tem a questão da leveza, por isso que o Jô Pereira, né? Josiana, primeiro, quem me conhece mais tempo sabe assim, não me gosto que me chame de Josiane, meu nome é Josiana, né? Que é um mantra, o nome de cada um é um mantra. Então, ou me chama de Josiana, mas para simplificar, eu falo, me chama de Jô. Aí me chamo de Jô, Josi, e amo. Agora, Josiane, eu não sei chamar, é bem provável, talvez, que eu não nem identifique como, tá? Então, por exemplo, a Simone trouxe isso. De toda a minha revisão, discussão, reflexão, ela trouxe o Jô Pereira.
substituindo Josiana, né? De um ambiente corporativo, de um histórico de executiva, etc. E tal. Feedback de clientes, né? Durante o processo que ela fez. A Josiana tem uma questão que ela, às vezes, ela é engraçada, né? Eu brinco muitas vezes com clientes, a gente dá gargalhadas, enfim, né? Uma forma de tornar leve, mas é muito prática. Então, ela foi trazendo de feedback de cliente e de tudo que eu fui contando para ela, que eu acreditava, ela organizou, ela é uma maga, essa mulher, né? Então, quando ela me apresentou todo o trabalho, eu falei, nossa, é isso, né? Eu vou para o mundo para contar de mim dessa jeito. É a impressão da minha identidade, de como eu mostro para o mundo. Isso vai estar, então, já quem se interessa por esse tema, a questão das marcas, a Simone Soares, que é exatamente a pessoa que a Jo está falando, vai estar conosco na semana que vem, 27 de julho, falando exatamente esse paralelo, marcas corporativas e a nossa identidade, né? Como é que a gente faz esse paralelo? Então, o Jo já deixa aí. Aqui nós temos o Breno, mas onde lê Breno, eu creio que seja Renata. Renata, Breno e Renata. Ela pede aí uma dica do como separar paixões da infância em prazeres da vida atual, ou, de fato, enxergar como uma profissão que ela devia ter seguido, não seguindo. Complexa isso, você responde, viu? Porque, às vezes, a gente tem várias paixões, né? Mas quais são aquelas, quando a gente faz um grande ranking, né, de paixões, elas se conectam com o que eu tenho de essência. Estou tentando pegar um exemplo aqui. Tem um exemplo de uma cliente, tá? Que ela... adolescente, tá? Ela adorava palco, teatro, parará. Pensou em seguir essa carreira e por algumas questões não foi possível. Ela, enfim, na carreira dela virou uma executiva e tal. E o que ela percebe, né, agora, já mais velha, né? Essas habilidades todas que ela tinha, aquele prazer todo, isso transformou numa pessoa que fala muito bem em público, a forma dela se expressar e vender a história dela, o que ela acredita, de outra forma. E essas habilidades, hoje que é interessante, ela falou assim, Jo, eu quero fazer TEDs. Um dos grandes objetivos, eu quero fazer um TED. E aí ele estava brincando assim, eu adoro um palco, eu sou ótima nisso. Então, veja, eu posso utilizar isso que eu gosto, que foi um sonho, né, de infância, em outras coisas agora. Agora, pode ser também que esse desejo lá atrás realmente seja um desejo de profissão, né, de atuação no mundo. Aí vem o dado de realidade, né? Como é que a gente entende tudo isso, atualiza na vida atual e pode transformar isso para uma outra atuação? E aí passa por, ao ter essa consciência, fazer um planejamento mesmo, uma transição. Então, tem transições, que é um outro cliente, né? A gente está olhando que são 3, 4 anos de transição. Agora, quando ele tem consciência disso, muito claramente, faz parte do jogo. Faz parte de eu abrir mão e permanecer, às vezes, num trabalho que não é o que eu quero. Eu não quero lá na frente, mas eu preciso disso para eu chegar lá. Então, eu sempre digo, combinado não é caro. Quando você combina contigo o que você está afim, topa ou não, as transições ficam menos difíceis. Tá? Fazendo um complemento, Jo, hoje se fala muito disso, né? É muito difícil você encontrar pessoas que tenham a condição ou capacidade, a expressão que vocês quiserem usar, de ter um dia D, né? Vou dia D, eu mudo e deixo de fazer isso e passo a fazer aquilo, né? Hoje se fala muito mais da experimentação, né? Da ideação, prototipação, que eu uso muito, né? Quando eu junto aí o coach com o design thinking, você prototipar aquilo, investigar como seria aquilo na prática e aí depois experimentar, né? Então, esse exemplo que você está falando, muito de fazer em paralelo, talvez enquanto não chega o momento de realizar aquilo, se é que vai chegar, pode transformar
estou chutando, num hobby, pode transformar isso num projeto dentro de uma rede social, onde ali você fala daquele assunto, né? É o experimentar e construindo, né? Como diz a Hermine Barra, em Identidade de Carreira, né? São construir transições, né? Muito bem lembrado, Ju. Temos outra pergunta aqui da Tatiana. No sentido, assim, ela está perguntando se essa pandemia aí que nós estamos vivenciando pode gerar algum tipo de impacto, né, na tua visão, na biografia das pessoas, no sentido assim, de mudança nas fases, das etapas que você citou, de acelerar ou de retardar. Assim, é a minha opinião, né? Tem discussões inúmeras acontecendo nos grupos de antroposofia e tal. Não tem como a gente negar que existe uma intensidade, né? Vamos imaginar o seguinte, o que a gente se questionava, o que a gente ia fazer daqui um ano na minha vida, no meu trabalho e tal, a pandemia, ela concentrou isso. Ela comprimiu, ela intensificou dores, desejos. Poxa, posso... Gente, desculpa, eu vou brincar com isso assim. Se eu morro nessa história, o que eu fiz da minha vida? Tá? Então, tem questionamentos que eles foram intensificados, sim. Isso muda ao longo da vida? Muda as fases? Não. Mas, talvez, um jovem passe para pensar em algumas questões, talvez com uma maior intensidade. Escolha profissional, lá com seus 18 anos. Pô, será que vale a pena realmente eu fazer engenharia quando realmente eu gostei, admirei, me apaixonei pela medicina? Então, isso talvez fique mais crítico, mas eu acho que deu um tom, né? Uma intensificação em tudo que a gente tem para pensar aí. Então, estou falando para o grupo, né? Que tem, de alguma forma, está disponível para esse pensamento, né? Mas, sim, aí vem a individualidade, né? Cada um opta ou não por passar por um momento desse, com um maior nível de reflexão ou não, e está ok também, né? E faz parte. Ok. Já 21h01, acho que dá tempo para mais uma ou duas. Aqui estou perguntando se você entende que esse processo, né, biográfico, ele pode ser visto como um processo de cura. Sem dúvida nenhuma. Eu digo o seguinte, que a gente olhar para a nossa história e ter uma compreensão, e ter uma aceitação, né, de tudo que a gente pôde fazer, que a gente deu conta de fazer, essa aceitação, esse olhar amoroso para a nossa vida, ele pode ser transformador, né? Ele pode ser um marco de eu entrar em contato com algumas coisas e falar, só pude fazer daquele jeito, né? Agora, com a consciência que eu tenho, eu busco, né, seguir, eu busco um olhar de cura para a minha vida. Então, sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. É um processo lindo, sou suspeita porque aconteceu comigo, né? E foi um marco, assim como também em clientes, né? É nítido, assim, é visível esse desabrochar, às vezes até essa palavra, né? De uma cura, de uma mágoa, de um marco que não estava legal e não faz mais sentido manter. Foi, passou, sabe? É isso. Tem uns recadinhos aqui, mas aí eu deixo para fechar com os recadinhos. Fazer outra perguntinha, que é bem prática mesmo. A gente até chegou a escrever muito disso no blog, né, Jô? Quando a gente fazia o blog juntas. Daquela coisa de quando alguém, numa conversa, ou até no processo seletivo, né? Quando alguém pergunta, e isso não precisa estar no processo seletivo, pode ser no dia a dia, se apresentando, conhecendo alguém, quando alguém faz aquela tradicional pergunta, me fala um pouquinho de você. O que você diria agora? Eu falei que era bem prática. O que você daria de recomendação para quem te ouviu e escutou aí a importância da história de vida, para nunca mais fazer? Primeiro, pelo amor de Deus, são duas coisas, assim. Uma, começar a discorrer sobre o currículo.
Desculpa, isso está no CV, isso está no LinkedIn, entendeu? Então, o que você está ali realmente falando de você? Nada que a pessoa não tenha acesso disso. Isso é uma coisa. Segunda, no LinkedIn, que também é a sua apresentação. Fulano de tal, em busca de recolocação. Você não é um ser em busca de recolocação, entendeu? Você está em busca. Então, de novo, o que realmente te diferencia? E quando alguém te pergunta, né? Eu sou uma profissional, meu foco é esse. Porque outra coisa, assim, curso, a gente está num momento muito desse. Cursos, conhecimento, a gente hoje é um clique, entendeu? Obsoleto rapidinho, né? Isso, assim, virou, né? Exemplo da pandemia, gente. A quantidade de conhecimento gratuito, cursos interessantíssimos e tal. Então, não é isso que te diferencia. Então, o que você tem para contar, né? Fora isso, porque isso aí eu leio lá no CV e te falo. Usar a história de vida literalmente como um diferencial, né? E aí, canal de comunicação, né? É a construção desse pitch mesmo. Assim, que você pudesse resumir a tua história, é meio que assim, o título da tua biografia, que só um pouquinho mais desdobrado, explicado, sabe o subtítulo? O que é que você conta de você, né? Ok. Ó, vamos encerrando, né? Já estamos aí com 1 hora. Vou lendo aqui os recadinhos. Cláudio Klein, príncipe, meu irmão, excelente, um estímulo para refletir a nossa vida. A Isabela Mendonça, também quero deixar um recadinho. Jô, você me ajudou tanto a transformar a minha vida, que quero te agradecer muito sempre. Muitos beijos. Ela Menezes, deixa aqui também, excelente profissional, admiro demais. A Aline, lindona, vou precisar ir. E amei ouvir você, Jô. Já era fã e fiquei mais ainda. Já agendo a sessão. Estou sentindo que ela quer mesmo ter a sessão. Tatiana aqui também mandou obrigada. Muito bom estar com vocês. Muito obrigada. Solange também aqui no Facebook falando parabéns, Jô. E mais alguém, né? Que eu não quero ser... E eu também tenho o meu recadinho, né? Então, acho que alguém deixou mais alguma coisa aqui, peraí. O José Figueiredo, amamos. Jô, excelente reflexão. Obrigada pela oportunidade. A Marcela botou de novo aqui, amamos você. Tá bom, né? Já deu para ficar feliz, né? Já deu para ver na história de vida o quão querida você é, né? Foi uma noite assim maravilhosa, sabe? Assim, volta, sabe? A Lúcia aqui, adorei ouvir a Jô, apresentando o Dia dos Amigos, boa lembrança, Dia dos Amigos. Então, Jô, a Sônia Figueiredo também, a Cláudia Duarte, a Lilian Paz, Lúcia Paz, um monte de gente aqui deixando recadinho. Vai estar tudo gravado, Jô, para você poder depois responder aí com todo o carinho que você sempre nos dá. Eu vou dar o meu recadinho e passo para você fazer o seu fechamento final, viu? Agradecer, com certeza, eu tive essa ideia de fazer esse conjunto de lives e chamar, assim, pessoas queridas, feras e super amigos, pessoas que eu admiro e gosto de estar. Eu estou aí com meus 21 anos, estou aí chegando aos 50 e não tenho e a gente aprende de verdade, né? O que vale mesmo a pena é a gente poder fazer o que gosta com quem gosta. E foi o que eu fiz nessa live, unindo o útil ao agradável, de trazer temas tão importantes para esse momento que a gente está vivendo. Momento de desenho, sim, de repensar. Uns dizem que nós fomos obrigados, outros foram por um estímulo. Sabe, não importa muito qual foi o gatilho, mas o fato é que ninguém sai dessa situação sem se repensar, porque quer e deseja genuinamente ou porque precisa. De qualquer forma, então, a gente se coloca sempre, a partir de agora, no estado sempre beta, né? De estar sempre se transformando. E com muito carinho eu reuni esses temas, Jô aí nos deu um presente, conectando a nossa história. E eu acredito de verdade que aquilo que a gente viveu, incluindo as coisas que não são tão boas, né? Eu recentemente passei por esse processo com a Jô, ela me presenteou aí com um processo biográfico,
muita descoberta. E a gente aprende realmente a ressignificar, né? Ressignificar e aceitar. Tem coisas que não adianta, não vão mudar. A gente precisa muito de aceitação, né? E a capacidade de reformular o que então a gente consegue com o tempo, com desenhando, projetando, nos esforçando, fazer. E isso é uma coisa que eu deixo muito, sabe? A gente está aqui a essa hora conversando sobre isso e é muito comum, né? A gente quer mudar, a gente quer repensar, a gente quer redesenhar a vida e trabalho, mas tem um preço a pagar, né? Um preço a pagar que começa, por, às vezes, até com um processo dolorido de resgate dessa história, né? João? Enquanto a gente não faz as pazes aí com essa história, né? Que às vezes acontece também. Tem um esforço nosso a colocar e eu acho que é isso que é o convite do Sempre Beta, sabe? Que a gente busque na nossa essência aquilo que a gente não abre mão e quer ter bem pertinho de nós, mas que a gente também tenha coragem de criar novas possibilidades. A história para trás não muda, mas o futuro ele não está escrito. Então, a gente pode se apropriar da história para desenhar um futuro possível e desejado. Essa é a mensagem que eu deixo. Espero vocês vou passar a palavra para a Jo fechar. Eu espero vocês na semana que vem, Simone Lagares, 27 de julho, às 20 horas. Vocês vão amar a Simone, estou te falando, eu só trouxe gente fofa. Semana passada foi Cris Ferrone, a live dela está salva aqui na página do Facebook, quem não viu. Só gente fofa, muito legal, gente fera. E semana que vem a gente vai falar de marcas corporativas e fazendo a associação com a sua identidade. Muito obrigada. Jojo, muito, muito obrigada. Você é minha irmã de vida, você sabe disso. Já fomos sócias, somos sempre amigas, né? Um alinhamento de valores assim tremendo. Amor gigante por você, minha amiga. E passo então a palavra para você dar sua mensagem final aí, nos brindar com essa voz doce e com tanto conteúdo. Bisu, minha linda, obrigada. Cláudia, essa está na minha biografia lá de várias formas. Ele vai continuar. Então, marcos importantes aí que eu vivi com ela, né? E assim, para não esquecer, Simone Lagares, imperdível, tá? Ela é fantástica mesmo. Ela fez um trabalho comigo, que eu brincava com ela, que era meio coach também, sabe? Para traduzir tudo isso. Então, ela me ajudou demais a estruturar muitas coisas, então, sem dúvida nenhuma. Olha, minha mensagem final, de forma muito clara, é considerar a história um filme fantástico, entendeu? Coloca cor, coloca música, coloca pintura, coloca flores, entendeu? Muda, reescreve de uma outra forma, né? E segura na mão dela e vai, entendeu? É a única coisa que você pode realmente se apropriar, né? Se apossar, e que é o teu grande porto seguro da história. Tá? E assim, super agradeço a participação de vocês, perguntas ótimas, né? E foi um prazer mesmo. Então, Dia do Amigo, nem me dei conta disso, é verdade. Presente, poder conversar com vocês sobre o assunto que eu amo. Então, foi ótimo, tá? Uma excelente noite. Eu vou dormir assim, ó, toda felizinha. Tu acha que eu não vou te ligar agora? Gente, muito obrigada, viu? Jo, mais uma vez obrigada. Tá cheio de mensagem aqui. Depois você vai ver na gravação. Tem um monte de mensagem. Beijo para vocês. Obrigada. Até semana que vem. Beijo. Queridos e queridas. Tchau. Tchau.